Elas por Elas de hoje está aqui na 10ª Bienal Internacional do Livro em Alagoas, no Centro de Convenções. E nosso assunto, nosso tema da vez são mulheres escritoras. Estamos aqui com a coordenadora da Bienal, Sheila Maluf, para ela falar um pouquinho da experiência dela como mulher para conduzir, coordenar, né, esse evento aqui tão grande, tão bacana. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sheila. E aí, como é que é você, como mulher, estar à frente de um evento de uma magnitude dessa? Olha, é a 5ª vez que eu monto uma Bienal, tá? Então, assim, eu nunca senti, nas 5 montagens, tá? Incluindo essa, nunca senti nenhuma dificuldade. Ao contrário, eu sempre falo, eu acho que depende da personalidade de cada um, né? Eu tenho uma pessoa muito conhecida socialmente que sempre diz: a Sheila não ouve não. Para mim não existe não, não existe impossível. Eu brigo até conseguir. Aí na hora que não tem mais força nenhuma, eu levanto assim, entendeu? E ainda brigo mais um pouco. Então eu acho assim, não tem essa diferença de ser mulher ou de ser homem. Eu acho que vai muito de personalidade, do temperamento da pessoa, entendeu? Você tem que ter garra, tem que ter vontade de lutar, tem que ter vontade de encarar. Isso aqui não é fácil não. É evento para 350, 400 mil pessoas. São 2 bienais, aquela que você está vendo, aquela que você não está vendo, que é ambulância, preventivos, bombeiros, segurança, higienização. Então tem outra estrutura, são 2 bienais, eu sempre falo isso. Quer dizer, eu acho que vai muito do temperamento da pessoa. Não tenho dificuldade como mulher em nenhuma montagem de nenhum evento, nunca tive até hoje. Mas a gente descobriu que você também é da área, você é escritora, já escreveu alguns títulos aí. E no meio literário, Sheila, você acredita que também não existe dificuldade? Você se posiciona muito bem também nessa área. Como é que você enxerga? Olha, eu sou escritora, eu tenho acho que 10 livros mais ou menos publicados, tem coautoria, 10 ou 12, não lembro agora exatamente, faz tempo até que eu não escrevo. Fui editora da universidade 9 anos e sou editora, eu tenho a minha editora, Editora Viva, já há 12 anos. Adoro editar livro, adoro escrever livro, entendeu? E nunca tive dificuldade. Eu acho que pode ser que tem gente que tenha, mas como eu disse, é temperamento. Eu acho que além de ter a coisa de gênero, ser homem ou ser mulher, eu acho que tem a coisa de temperamento. Tem homens que eu conheço que recuam. Ah, isso eu não vou. Desiste depois da primeira entrevista. Não, desiste. Recua e começa tudo de novo. Eu acho que isso é temperamento e eu gosto de a luta. Então, qual é a dica que você deixa, né, para quem não se sente encorajado o suficiente, seja para enfrentar uma coordenação de um evento dessa magnitude, ou seja para também escrever e ter seus títulos publicados e todo mundo tendo acesso? Olha, não desistam dos seus sonhos. Ninguém sabe, pouca gente sabe ou pouca gente lembra. Essa Bienal, eu comecei a primeira, quer dizer, seria a 2ª edição depois de 7, 8 anos, que era uma coisinha, um evento assim, que eu considerei a 2ª, mas 2005 eu vim aqui, estava em obras. Eu fui no Clube Fênix, aluguei o Clube Fênix, em 2005 fiz a 2ª Bienal. Que a primeira tinha sido do Livro Didático com 13, 14 estandes, uma coisa bem modesta, em 98. Em 2005, eu montei a primeira Bienal de Livros, que foi considerada a 2ª, porque já tinha anterior, entendeu? E está nesse evento aqui. Então, na primeira que eu montei, 50 mil pessoas, ninguém acreditava que eu montava uma Bienal num Clube Fênix. Eu montei, decorei, deixei bonito, trouxe convidado, contação de história, fiz o formato de Bienal. Aí depois, 2007, eu falava assim, cabe mais. Saí do último dia da Bienal de lá, vim pra cá e aluguei o Centro de Convenções 2 anos antes. E trabalhei 2 anos para acontecer de 7. Fiz 9 e fiz 11, 2009 e 2011. E deu no que deu, tá assim, nós já estamos na 10ª edição. Então assim, é recado que eu deixo. Outro dia eu dei uma palestra que me pediram de inovação. Eu falei, inovação? Vocês falam assim, tenho inovação? Não consegui fazer. Respira e começa de novo, porque tem a sua meta, tem seu objetivo, que eu acho que isso é fundamental, homem e mulher. A minha mensagem, eu acho que é essa. Maravilhosa, eu agradeço demais a sua presença, a sua mensagem inspiradora, né? E agora eu tô curiosa para saber o que é que você anda fazendo, Letícia.
literatura. Bárbara, eu tô aprontando aqui na Bienal e vim conversar com a galera para saber qual escritora mulher mais inspira elas. As histórias de Zíbia Gasparetto, eu me encantei e não esqueço, me inspiraram. Clarice Lispector, sem dúvida, é uma das melhores, assim, é fascinante, inclusive estou aqui na Bienal, certo? E indico a vocês que venham e aproveitem bastante. Clarice Lispector é sensacional. O livro A Hora das Estrelas é perfeito, aí a juventude, adolescentes, será maravilhosa a leitura. Clarice Lispector. Eu tive contato com ela durante a minha adolescência e foi impactante. O primeiro romance dela, que é Coração Selvagem, daí em diante foi só pra frente. Gostei de ler todas as obras. Não li todas as obras ainda, mas as que eu vi lendo, eu gostei e continuo gostando. A minha meta é ler todas, fazer toda a coleção dela. Eu gosto bastante de escritoras hispânicas, então eu gosto muito da Isabel Allende e Gabriela Mistral, essas que escrevem em espanhol. Por quê? Porque eu sou professora de língua espanhola, então estudo desde criança e sempre gostei bastante da literatura hispano-americana. Mas se eu puder escolher uma mulher que me inspira, que me inspirou lá na infância a gostar de ler e a querer muito ser escritora, ela se chama Lígia Bojunga, é uma carioca incrível. E o livro dela que eu li quando tinha 9 anos de idade, A Bolsa Amarela. Depois que eu li esse livro eu disse, nossa, eu quero esse caminho, eu quero esse universo para mim. Uma das escritoras que eu mais gosto é a Clarice Lispector. As escrituras delas me deixam muito inspirada para fazer as coisas. E como vocês assistiram, Clarice Lispector dominou por aqui. É com você aí, Bárbara. É isso mesmo, Letícia. Estamos agora aqui com Amanda Prado, ela que é autora desse conto infantil, A Ilha de Laura. E ela vai nos contar um pouquinho dessa história, né? Amanda, que conto é esse? O livro é de 2015, foi o meu primeiro livro e ali eu trouxe uma narrativa de uma menina bastante introspectiva que tinha uma relação muito peculiar com as cores. E ela faz um passeio, né, se passa em Pão de Açúcar e tem mais questões que só lendo mesmo o livro para entender, mas basicamente é isso. A sua trajetória como escritora, né, nesse mundo literário, como é que se iniciou, como é que você criou gosto por essa atividade? Eu sempre gostei de literatura, a princípio como uma leitora, como uma pessoa que fazia pequenas escritas particulares apenas, e daí eu fui fazer o curso de letras, porque eu tinha muito interesse também em literatura. Fiz também o mestrado e doutorado em literatura. A minha tese foi sobre literatura brasileira, um autor chamado Amilcar Bétega. Não era mulher, mas assim, eu estou sempre estudando também autoras mulheres e me inspirando, né, nessas escritoras. Então, assim, eu comecei oficialmente quando eu fiz uma oficina do SESC de escrita. E foi aí que eu tive coragem de reunir meu primeiro livro, que foi esse, A Ilha de Laura, e enviar para um edital. Então, a partir daí, eu comecei oficialmente, né? Mas eu já gostava de literatura antes disso. Então, a minha história vem um pouco disso aí, de algumas oficinas que eu fui fazendo e também da minha relação acadêmica também com a literatura. Existiu alguma dificuldade que você encontrou no seu caminho como escritora pelo fato de você ser mulher? A gente encontra como mulher várias dificuldades, é um pouco até difícil falar de todas elas, mas se a gente for lembrar, assim, da época que eu fui tentando os editais, os livros que eram aprovados, todos eles não, em maioria, eram homens. Tinha 18 escritores, 2 eram mulheres na lista, sabe? A gente sabe que é anônimo, mas a gente sabe também que os temas abordados por mulheres, eles são identificáveis numa leitura, muitas vezes. Então, as mulheres acabam ficando de fora. Então, desde essa questão de publicação, passa também por outras coisas como a validade daquilo que uma mulher fala, né? Às vezes eu estava
num espaço em que as coisas que eu tinha feito eram atribuídas a um homem. Aí perguntavam se era ele que tinha terminado o doutorado, porque ele estava comigo, por exemplo. Então, assim, várias questões, sabe? Então, mas assim, eu sinto que no edital que eu publiquei, o segundo livro, por exemplo, que é A Pedra Perdendo Seiva, já foram mais mulheres, já eram a maioria de mulheres. Então isso vem mudando. Temos editais específicos agora para mulheres, né? Esse ano teve um nacional. E acho que isso vem mudando com a luta da gente mesmo, né? Das mulheres se unindo. E qual o recado que você deixaria para as mulheres que precisam aí se encorajar e se inspirar para serem futuras escritoras? A coragem para escrever, ela não é uma coisa muito fácil, mas assim, se a gente se une a outras mulheres, se a gente participa de oficinas, as oficinas me deram muita coragem de tentar os editais que eu nem tentava porque eu achava que eu não ia conseguir. Então, estar presente nesses espaços que outras mulheres escrevem. Eu até criei o meu próprio espaço, digamos, porque eu não me sentia confortável em outros. Eu tenho um projeto chamado Ofélia, que é oficina de criação... Ai, meu Deus, desculpa. Ofélia é oficina de expressão e criação literária. E a gente se reúne para ler textos, né? Em maioria, quem frequenta são mulheres. E a gente faz oficinas também, aí tem alguma proposição, a gente faz uma leitura e essa oficina é relacionada a essa leitura para incitar um novo texto que a gente não teria escrito se não fosse aquela oportunidade da oficina. Então tem... Uma oficina, você me falava que era gratuita, né? Aonde essas mulheres podem procurar essa oficina? Tem o Instagram, né, Ofélia MCZ, e lá todas as oficinas são divulgadas, todas as atividades são gratuitas. A Ofélia está sempre fazendo alguma atividade, né? Teve um período de pandemia que foi um pouco parado, mas a gente tem os planos já de marcar os próximos encontros após a Bienal. Então é isso, a Ofélia tem vários outros projetos que as mulheres procurem se fortalecer com outras mulheres, outras pessoas que escrevem, porque esses espaços eles ajudam a gente a entender que não é só a gente que tem essa insegurança com a escrita, que a gente não acredita na gente. Então uma vai lendo o texto da outra, vai apoiando e é isso, a gente se ajuda. Eu queria te parabenizar, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo e que você continue aí trazendo frutos, né, desse trabalho que é escrever, que é um mundo, né, gente? E eu quero saber agora, Letícia, que história você vai contar pra gente? Você costuma ler mais escritores homens ou mulheres? Mais homens, geralmente filósofos. Então, mas acho que por conta mais da questão da opressão dos homens, que é só eles que têm o poder das ideias e de repassar isso, então acaba que são sempre eles. Politicamente falando, mais de mulheres. Sou uma grande fã da leitura anarcofeminista, mas ultimamente eu venho lido mais homens. Mas também sou muito fã da J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter, mas infelizmente essa cultura misógina acaba impondo a gente a acabar lendo livros mais escritos por homens. Ultimamente eu tenho lido muitos livros ligados à minha formação, né, que eu estou estudando psicologia, e geralmente são mais livros, né, de homens, mas tenho tentado participar de alguns clubes de leituras e algumas atividades que tenho também tentado explorar autoras, né, de ler mais mulheres. De escritoras, principalmente. Recentemente eu estou lendo mais poesia, então eu fui para o lado de escritoras como Virginia Woolf, para romance também, fui atrás de Clarice Lispector, inclusive é por isso que eu estou aqui na Bienal, para encontrar mais escritoras mulheres para o meu currículo. Geralmente eu leio mais livros de mulheres. Por quê? Acho que é mais o público-alvo por conta do romance e tudo, que elas, assim, não escrevem com mais sensibilidade, e eu gosto bem mais, assim. Assim, eu não sou muito chegada a ler livros em si, mas levando em consideração a faculdade que a gente é obrigado a ler, eu acho que a maioria são feitos por homens, escritos por homens, né? Você acha que por que isso? Olha, eu não sei, mas eu acho que desde muito antes, né?
Brasil, o mundo em geral, ele é muito machista, né? Então, se a gente levar em consideração que os que estudavam antigamente eram homens, sempre foi assim até um tempo que as mulheres foram aparecendo, então acho que os homens têm mais carga até agora, enquanto as mulheres, infelizmente, ainda estão se construindo. Elas ainda estão lutando, enquanto os homens já estão fazendo o que podem fazer. Encerramos o Povo Fala por aqui. É com você, Bárbara. É isso, Letícia. Eu estou aqui agora com Maria Clara Jucá. Ela que vai trazer o título dela e nos contar como é. Que livro é esse, Maria? Conta pra gente. Tudo bem. Então, esse livro aqui, na verdade, ele é uma coisa bem pessoal que eu decidi tornar pública, porque sempre que me perguntam como ele surgiu, eu não parei para pensar, vou escrever um livro. Eu já sempre escrevi, foi uma forma muito de me entender, de autoanálise e de me permitir sentir no exagero, porque a poesia é isso. Então, em um certo momento, eu percebi que eu já tinha tanta coisa ali acumulada que eu podia organizar, que eu podia filtrar e transformar em livro e levar para outras pessoas também. Tudo é meio, né? O título do seu livro. Você teve existiu algum hábito na sua vida que te levou a escrever? Tem alguma referência, alguma escritora mulher que foi exemplo para você na hora de se tornar escritora? Assim, sinceramente, a minha primeira inspiração veio de ler gibi. Foi assim que eu comecei a ler, com a minha mãe sempre sentando do meu lado, primeiro lendo pra mim, depois eu lendo pra ela, então acho que teve essa inspiração dela estar ali estimulando. E depois foi mais essa questão mesmo de me conhecer, de me analisar, de na escrita poder validar o que eu sinto. Acho que é um local muito sem julgamento e a gente fala muito sobre os outros validarem o que a gente pensa, o que a gente sente, mas a nossa autocrítica também é muito grande como mulher. Então eu me permitia exagerar ali e estava tudo bem, era o meu lugar tranquilo. E mais próximo, assim, já mais velha, eu acho que Clarice Lispector é uma referência para muita gente, né? Existem personagens para você, mulheres, como é que você avaliaria como a figura feminina é tratada na literatura? Eu acredito que depende de quem escreve. Eu acho que quando eu escrevo eu penso muito assim, que vai chegar para alguém e a interpretação vai muito para a pessoa. Eu acho que isso que é o mais incrível da palavra, mas também tem minha intenção. Então eu acredito que é um pouco da interpretação de quem lê, mas você pergunta como a mulher é descrita, eu acho que depende de quem escreve, mas também vai depender de quem lê. Então eu queria saber, enquanto tão jovem, mulher, existiu alguma dificuldade na sua trajetória eu não sei se está iniciando agora, eu não sei como é que foi a sua história, mas existiu alguma dificuldade pelo fato de você ser mulher e tão jovem ainda por cima? Assim, é um livro muito independente, na verdade. Não tem editora, fui eu que escrevi, fui eu que editei. Então eu acredito que a minha dificuldade é mais de alcançar as pessoas, de fazer o livro alcançar mais gente mesmo. Não sei se eu poderia dizer que eu tive uma batalha, porque eu não entrei muito no meio, foi tudo muito por mim. Mas se tem algum recado, alguma lição que você possa deixar para as futuras escritoras em potencial aí que estejam nos assistindo, qual seria esse recado para as mulheres? Eu acredito que, primeiro, faça por você. Que eu comecei a escrever muito por mim, pra mim. Mas depois pense se o que você tem para oferecer não é bom de colocar pro mundo, de jogar, de criar aquela coragem ali. E, como eu falei, é um livro muito íntimo, mas eu não estou falando só de mim. Quem lê também vai falar de si através da interpretação. Então, eu acho que se permitir fazer e ser vista, se dá essa possibilidade, sem medo. Perfeito, muito obrigada, parabéns, viu? Eu agradeço o seu tempo e a sua inspiração, né? Que vai servir para muitas outras pessoas. É isso, gente. Espero ter sido boa companhia para vocês. A nossa edição especial fica por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta. Todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo também fica disponível a qualquer tempo nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. E também na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Até a próxima. Fica com Deus.